Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial e Integral. Nesta aula, nós vamos ver o conceito de continuidade. Nós dizemos que alguma coisa é contínua se ela não possui interrupções. O exemplo mais simples de algo que é contínuo é o tempo, aquela velha expressão, o tempo não para, isto é, o tempo não tem interrupções. Como aplicar essa mesma ideia ao conceito de funções? Bom, temos aqui o gráfico de três funções, a função g, a função f e a função h, e perceba o seguinte: se você colocar um lápis ou uma caneta em cima do traço do gráfico e for acompanhando o desenvolvimento desse gráfico, você percebe que nesse ponto aqui você tem uma interrupção, você tem uma quebra desse gráfico. A mesma coisa acontece para o gráfico da função f. Se você for percorrendo aqui com o lápis ou com a caneta o desenho do gráfico da função f, você percebe que quando chega nesse ponto você tem um salto, você tem uma interrupção ou você tem uma quebra. Já nesse último exemplo aqui, se você vem percorrendo com um lápis ou com uma caneta o traço do gráfico dessa função, você percebe que você não tem nenhum salto, nenhuma interrupção, nenhuma quebra. Então, para a função g e para a função f, nós diremos que elas são descontínuas quando x é igual a p. Já para a função h, nós diremos que ela é contínua em qualquer ponto de seu domínio. Existe uma conexão entre o conceito de limite e o conceito de continuidade. Esta conexão é dada nesta definição aqui. Seja f uma função e p um ponto em seu domínio. Dizemos que f é contínua em p se limite de x quando x tende a p é igual a f de p. Perceba que com essa definição, três coisas acontecem. A função está definida em x igual a p, isto é, existe f de p. Existe o limite da função quando x tende a p. E, além disso, os valores de f de p e de limite de f de x quando x tende a p são iguais. Então, quando acontecem essas três coisas, é o mesmo que acontecer esta equaçãozinha aqui, e daí nós vamos poder dizer que a função é contínua quando o x for igual a p. Vejamos alguns exemplos. Bom, primeiro exemplo, nós temos aqui essa função definida em três intervalos, né? Se x for menor do que 2, nós temos esta expressão. Se x for igual a 2, nós temos uma constante, que é 5. E se x for maior do que 2, nós temos esta expressão. Então, imagine que a pergunta fosse: a função é contínua em x igual a 2? Bom, para responder essa pergunta, você tem que verificar o seguinte: será que o limite dessa função, quando x tende a 2, é igual a f de 2? Se isso acontecer, então você vai poder dizer que ela é contínua em 2. Facilmente a gente percebe que f de 2 é igual a 5, pela definição da função. Se x for igual a 2, o valor da função é 5. Vamos agora nos preocupar em calcular o valor da função, ou melhor, vamos agora nos preocupar em calcular o limite da função quando x tende a 2. Para isso, a gente vai ter que avaliar dois limites, o limite pela esquerda e o limite pela direita. Então, pela esquerda, que são para valores próximos de 2, porém menores do que ele, nós temos esta expressão aqui para a função, x menor do que 2. Fatorando esta expressão, esse polinômio de segundo grau aqui, nós obtemos x menos 2, que multiplica x mais 3. Simplificando x menos 2 no denominador com x menos 2 no numerador, já que x se aproxima de 2 e, portanto, x menos 2 nunca vai ser 0, então a gente pode fazer essa simplificação, sobra apenas x mais 3. E aqui, aplicando diretamente as propriedades operatórias do limite, nós vemos que isso aqui dá 5. Se você tiver com dúvida de como é que faz a fatoração de um polinômio de segundo grau para esta forma aqui, então você deve revisar os conteúdos do ensino fundamental e médio. Tudo bem? Vamos agora avaliar o limite quando x tende a 2 pela direita. Nós temos esta expressão, x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x menos 2 sobre x menos 2. Fatorar essa expressão de cima, você pode imaginar da seguinte maneira: se você coloca x ao quadrado em evidência nesses dois termos, apareceria x ao quadrado que multiplica x menos 2. O termo x menos 2 ia aparecer aqui, você já tem um termo x menos 2 aqui também, ia colocar novamente em evidência esse termo x menos 2, e no final das contas você obter isso daqui. Novamente, revise os conteúdos de fatoração do ensino fundamental e médio, certo? Ou então, pegue um pedaço de papel, pegue uma caneta e faça essas contas detalhadamente. Aqui eu não vou ficar detalhando todas as contas. Pois bem, então agora a gente vai poder simplificar, porque x se aproxima de 2, mas x não é 2, portanto, isso não é 0 e isso não é 0, a gente pode simplificar. Sobra apenas esta expressão. Agora sim, se a gente aplica as propriedades operatórias do limite, a gente vê que dá 5. Ou seja, o que aconteceu aqui foi: o valor da função quando x é igual a 2 foi 5. E o valor do limite quando x tende a 2 para essa função também foi 5. Portanto, a gente pode dizer que a função é contínua em x igual a 2. Vejamos outro exemplo.
Considere esta função agora, bem simplesinha. Então, se x for menor do que 2, nós temos esta expressão. Se x for maior ou igual que 2, nós temos essa expressão. De novo, a pergunta é, essa função é contínua em x igual a 2? Bem, facilmente a gente calcula esse valor aqui. Basta substituir x por 2 nessa expressão, né? Já que é x maior ou igual que 2, a gente usa essa expressão. Então, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Além disso, é fácil a gente calcular os limites laterais, né? Quando x tende a 2 pela esquerda, ou seja, para valores próximos de 2, porém menores do que ele, nós temos este limite aqui. E aqui é a aplicação direta das propriedades operatórias do limite, a gente obtém 4. Fácil mesmo. 2 ao quadrado, 2 menos 2, dá 4. Por esse outro lado aqui, que é pela direita, x se aproxima de 2, porém para valores maiores do que 2, a gente tem que usar essa expressão. Novamente, apenas aplicando as propriedades operatórias do limite, a gente calcula que isso daqui vai ser 7. Perceba que não importa que um dos limites laterais seja igual ao valor da função naquele ponto. Nós temos que ter os dois limites laterais dando o mesmo valor, pois só dessa forma nós teremos que o limite vai existir naquele ponto. Além disso, é claro, esse valor tem que ser igual ao valor da função. E aí a gente vai poder dizer que era contínua. Não é o caso aqui. Vejamos um último exemplo. Considere agora que a gente tem esta função aqui. É uma versão modificada do exemplo anterior, só que agora eu coloquei uma constante k genérica aqui. Então a pergunta é, para que valor de k esta função seria contínua em x igual a 2? O que tem que acontecer? Tem que acontecer limite de f de x quando x tende a 2 ser igual a f de 2. Facilmente a gente calcula que f de 2 é 7, né? 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Então o que tem que acontecer agora? Além disso, nós temos que o limite lateral pela direita, né? Ou seja, para valores maiores do que 2, dá 7. Falta agora que o limite lateral pela esquerda também seja 7. Que aí, se o lateral pela esquerda for 7 e o lateral pela direita for 7, o limite quando x tende a 2 vai existir e vai ser 7. O valor da função já é 7 naquele ponto. E aí, matei a questão. Pois bem, coloquei aqui o valor do limite, a expressão, né, que a gente tem que usar para calcular o limite pela esquerda, que é esse daqui, que é para valores menores do que 2. Aplicação direta das propriedades operatórias do limite, aqui fácil a gente vê que vai dar 2 ao quadrado, 2 vezes k menos 2, essa expressãozinha aqui. E resolvendo essa equaçãozinha aqui, simples, você vai achar k igual a 5 meios. Então, se k for igual a 5 meios, temos que esta função será contínua naquele ponto x igual a 2. Vejamos a interpretação geométrica para isso daqui. Aqui nós temos o gráfico para a função que nós temos no exercício. Então, para x menor do que 2, a expressão é x ao quadrado mais kx menos 2. E para x maior ou igual que 2, a expressão é 2x mais 3. Então, aqui eu vou fazer com que esse k assuma alguns valores. E você vai ver como que o gráfico da função, que aqui, do jeito que está descontínuo, né? Ele vai acabar cada vez mais se aproximando de modo a encaixar nessa outra parte e acabar virando contínuo. Nesse caso, claro, para k igual a 0, a expressão que você tem aqui é x ao quadrado mais 0 vezes x vai dar 0, então seria só x ao quadrado menos 2. Vamos lá, então vou pegar esse valor aqui e vou alterar um pouquinho. Perceba que, quanto mais eu vou alterando, o gráfico vai se alterando, até chegar um momento onde, quando eu estiver em 2.5, que é 5 sobre 2, nós temos que a função fica contínua naquele ponto. Perceba que agora não há mais uma interrupção, não há mais uma quebra, não há mais um salto. Perceba que se aumentasse um pouquinho o valor de k agora, nós teríamos que a função voltaria a ficar descontínua. Então, de todos os possíveis valores que k poderia assumir, o único que me interessa, de modo que a função fique contínua quando x for igual a 2, é exatamente 2,5. Se fizermos algumas operações sobre funções que são contínuas em um determinado ponto P, então o resultado dessas operações também continua sendo contínuo no ponto P. Vejamos, se eu tenho uma função f contínua no ponto P e multiplico essa função por uma constante k, então essa nova função continua sendo contínua no ponto P. Se você tem agora a soma entre duas funções e cada uma delas é contínua no ponto P, então a soma resultante será contínua no ponto P. O mesmo acontece com o produto. Se eu tenho duas funções que são contínuas num determinado ponto P, o produto entre elas também será contínuo no ponto P. E, por fim, se você divide duas funções que são contínuas em um ponto P, lembrando que a função que está no denominador não pode ser zero naquele ponto, então, se você divide duas funções que são contínuas no ponto P, então o resultado da divisão será contínuo também no ponto P. Vejamos agora alguns exemplos de funções que são contínuas em todos os pontos do seu domínio. Ou seja, se você pegar qualquer valor no domínio dessas funções que estão aqui, ela será contínua naquele ponto. O primeiro exemplo são os polinômios, que têm este formato geral aqui. Temos também as funções raízes. Em seguida, as funções exponenciais, cujo formato é este dado por essa expressão.
Temos ainda as funções logarítmicas, que são dadas por essa expressão aqui. E, por fim, as funções trigonométricas. Então, se você usa agora esta informação junto com a informação anterior, que é esta daqui, o que você tem? Que se você pega estas funções e faz a soma entre elas, o produto entre elas, a divisão entre elas, ou elas multiplicadas por uma constante, apenas lembrando que no caso da divisão, o que estiver no denominador não pode ser zero naquele determinado ponto. Então, se você fizer todas essas operações sobre essas funções, você gera novas funções que também são contínuas naqueles pontos. Vejamos ainda uma coisa importantíssima que vai auxiliar muito no cálculo de limites, que é este teoremazinho aqui. Se f é uma função contínua em L e limite de g de x quando x tende a p é igual a L, então vai valer esta operação aqui. O limite de x tendendo a p de f da g de x, ou seja, a composição das funções, vai ser igual a fazer f e avaliada no limite de g de x quando x tende a p. Ou seja, que vai ser igual a f de L. No fundo, é como se você pudesse fazer o seguinte. Se você tem uma função f que é contínua, naquele ponto para o qual a g de x se aproxima quando x tende a p, então, se ela é contínua naquele ponto, você pode, entre aspas, tirá-la do limite. Ou ainda, você pode, entre aspas, jogar o limite para dentro dessa função. Vejamos um exemplo. Então, aqui nós temos limite da raiz cúbica de x ao quadrado mais 1 quando x tende a 2. Pois bem, a raiz cúbica é uma função contínua em qualquer ponto do seu domínio. Então, eu posso pegar aqui essa raiz cúbica de x e, entre aspas, sair do limite com ela, ficando dessa maneira, raiz cúbica no limite inteiro. Ou seja, eu tinha limite da raiz cúbica. Agora eu tenho raiz cúbica do limite. Então aqui, basta operar normalmente. Aqui eu uso as propriedades operatórias do limite. E lembrando que o limite quando x tende a 2 é 2. Então, no final das contas, isso aqui vai dar 4 mais 1, 5. Então, o resultado desse limite aqui vai ser raiz cúbica de 5. Isso será muito interessante para a gente poder calcular alguns limites que envolvem composição de funções. Um teorema muito importante que se aplica a funções contínuas é o teorema do valor intermediário, que diz o seguinte: se f é uma função contínua no intervalo fechado de a até b, então, para todo d compreendido entre f de a e f de b, existe um c no intervalo aberto de a até b, tal que f de c é igual a d. Vejamos uma interpretação geométrica para esse teorema. Aqui nós temos uma função genérica f, e aqui está descrito o seguinte. Imagine que você toma qualquer valor d que esteja entre f de a e f de b. Para qualquer valor que você tome, sempre existirá um valor c entre a e b, de modo que a função f avaliada em c será exatamente igual àquele número d que você tomou. Isso vai acontecer sempre que a função for contínua. Vejamos um exemplo onde aplicamos esse teorema. Prove que existe uma raiz para a função f de x igual a 3x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 5, no intervalo de menos 1 a 1. Primeiro, perceba o seguinte, f de menos 1 é igual a menos 4. É só você substituir x por menos 1 aqui e você obtém menos 4. Da mesma forma, se você substituir agora x por 1, você vai obter que f de 1 é igual a 2. O que aconteceu? Aconteceu que 0 está no intervalo que vai de f de menos 1 até f de 1. Ora, porque f de menos 1 é menos 4 e f de 1 é 2, então 0 está nesse intervalo. Desse modo, pelo teorema do valor intermediário que a gente viu na estante, vai existir um c no intervalo que vai de menos 1 a 1, tal que f de c é igual a 0. Ou seja, se você tem um número c, tal que o valor da função aplicado àquele c é 0, significa que aquele número c é uma raiz para a função. Aqui terminamos esta aula e espero você no próximo vídeo.